Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. E hoje nós vamos aprender a criar e inserir blocos, tá? Que é praticamente o que complementa a nossa planta baixa. Então, para vocês finalizarem o projeto da planta baixa, nós temos essa aula. Mas o que vem a ser esses blocos? No AutoCAD são utilizados diversos objetos complexos para ilustrar os nossos projetos. O que se entende por objetos complexos? Vejam só. Então, percebe essa ilustração do carro, a louça e metais da minha cozinha, as peças sanitárias do meu banheiro, também como os metais, os móveis dos meus quartos. Então, todos esses desenhos são objetos complexos, ou seja, são figuras geométricas, mais de uma figura geométricas unidas em um só objeto. Aí vocês imaginem ter que desenhar, todo projeto que vocês forem fazer, ter que desenhar novamente esses objetos. Isso não seria produtivo. Então, o AutoCAD ele tem a opção de você criar o que nós chamamos de blocos, que são esses desenhos agrupados em um único objeto. Então, eu desenho apenas uma vez, converto ele em um bloco e posso utilizar em diversos projetos diferentes. Professor, não entendi muito bem. Calma, nós vamos exemplificar e vocês vão entender exatamente do que se trata. Então, para ilustrar a criação e inserção de blocos, nós vamos desenhar nessa aula as indicações de nível de piso. Vocês podem ver aqui, ó, indicação de nível para a planta baixa de nível de piso, indicação de nível de piso para cortes. Veja que é diferente. A indicação de nível de piso em cortes é como se eu visse a indicação de nível na planta baixa de lado e também a indicação do corte, como nós fazemos um corte na planta baixa. E são exatamente as informações que ainda nós não inserimos em nossa planta que fizemos em aula, ok? Então, vamos ao AutoCAD. Eu abri um arquivo limpo, DWG, não está com o nosso template, ArcMestre, que nós utilizamos nas outras aulas, só para a gente fazer esse desenho dos blocos e mostrar como é possível criar um bloco e inserir ele em outro desenho, mesmo não sendo o mesmo onde eu criei, que essa é a parte mais interessante do bloco. Então, só para mostrar para vocês, esse desenho eu trouxe aqui para vocês lembrarem do que nós vamos desenhar, os nossos níveis de piso em planta baixa e corte e o nosso desenho da indicação de corte. Perfeito. Eu vou olhar as unidades do meu arquivo e ele está em milímetro. Vou deixar em milímetro porque se vocês repararem bem, nós estamos trabalhando com nossas figuras em milímetros aqui, padronizado como é pela norma. Então, indicação de nível de piso com 6 milímetros de diâmetro e indicação do corte. Esse não é exatamente estabelecido pela norma, mas vem sendo utilizado assim, com diâmetro de 12 milímetros e as informações, letra de 5 milímetros, número com 3 milímetros e assim por diante. Então, voltando para o AutoCAD, nós vamos desenhar primeiro essa figura aqui, a indicação do nível de piso em planta. Posso deixar no layer 0 mesmo, não tem nenhum problema. Vou começar a desenhar. Então, utilizando o comando círculo, que vocês já aprenderam muito bem, C, Enter, clique em qualquer ponto da tela e vou digitar o raio do meu círculo. Lá ele informou que o diâmetro é 6 milímetros, então o meu raio é 3. Criei o meu círculo com 3 milímetros de diâmetro. Vou agora dar um offset de 1 milímetro de raio, no caso aumentarei 2 milímetros de diâmetro no meu círculo. Então, voltando para o comando, que também vocês já sabem de cor, O, Enter, ou vem aqui no ícone do offset e digita 1, Enter. Seleciona o círculo, indica a direção para onde você quer o offset, no meu caso para fora, e clico novamente. Saio do comando offset. Agora com o comando linha, L, Enter ou clica aqui no ícone, eu vou traçar uma linha passando de quadrante a quadrante do meu círculo externo. Então tá com o snap ligado, ele vai reconhecer o quadrante, clico aqui, venho até o outro círculo. Aqui. Mas, mesma coisa do outro lado. Clico aqui e venho até o outro lado. Perfeito. Posso deletar o meu círculo externo, ele só me servia de referência e eu já fiquei, se vocês repararem aqui no desenho, com o meu círculo desenhado. O que é que eu tenho que fazer agora? E as linhas passando um pouco além dos limites do círculo. O que eu tenho que fazer agora? Bom, tenho que achurar alternadamente os quadrantes do meu círculo. O
que é também padronizado pela norma. Então, H, Enter, para inserir a Ashura. Vou selecionar aqui o sólido, ó, e clico aqui e depois, alternando o quadrante, abaixo. Dou um Enter, já fiz a minha Ashura. Que informação falta? O meu texto. Então, eu posso vir aqui, ó, não preciso também vir aqui no texto, na aba Annotate, Multiline Text, não preciso configurar um novo estilo de texto para esse tipo, posso deixar standard mesmo. Venho aqui em Multiline Text, venho aqui ao lado e abro espaço para digitar. Então, se minha indicação de piso, eu vou mostrar mais a vocês, ela está em relação à altura que eu estou em relação à minha referência. Por exemplo, no nosso projeto a referência é o solo da casa onde ele foi construído, o solo do terreno da casa foi construída. Então, se ele está acima do solo, esse valor é positivo. E eu posso indicando mais a altura que ele está, mais ou menos a altura que ele está, menos. Como assim, professor? Então, digamos, no meu caso, que o meu piso do meu beiro esteja 30 centímetros acima do meu solo. Então, eu posso digitar mais, e eu digito 30, professor. Não, lembre que minha planta foi desenhada em metros, então eu tenho que colocar 0,30 para indicar que está em metro. Feito isso, vou ajustar aqui, ó, a altura. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou selecionar a minha linha horizontal e estender um pouco ela. Só clicar sobre ela, com o F8 acionado, tá, o orto ligado, e venho até o limite do meu texto. Que ele acabou puxando. Vou desligar o OSNAP. Clico F3, vai desligar o OSNAP. E passo um pouco do meu texto. Bom, o texto está muito alto, 2,5. Por norma, recomenda-se 2 milímetros. Clico com o botão direito, venho em propriedades e aqui em texto, na caixinha de texto, altura do texto, digito 2. Perfeito. Já mudei o texto para 2 milímetros. Um detalhe, esse mais eu poderia suprimir ele, porque se é um número positivo, eu não preciso indicar. Todavia, se minha cota estivesse abaixo do nível do terreno, aí sim eu teria que indicar com menos. Então vamos deixar aqui com mais, só para mostrar, só para dizer que pode utilizar ou não o sinal antes do meu número. Aqui o texto. Perfeito, já está feito a minha indicação de piso em planta baixa. Agora vamos fazer ela para a planta em corte, né? Para o meu corte, a minha vista em corte. O que é que eu vou fazer? Vou copiar o que eu já fiz. Coloco aqui um pouco abaixo. E vou aproveitar todo o desenho que eu já fiz. Posso apagar aqui a Ashura, para não ficar diferente. Posso apagar, mas melhor não apagar o círculo. Basicamente, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Com o comando linha, venho aqui, ó, ligar o Snap novamente. Venho aqui no limite do meu círculo quadrante, ó, clico e venho até aqui abaixo, na ponta da minha seta. Mesma cor do outro lado. Vou da ponta do quadrante até o limite. Posso deletar o círculo e com o trim vou apagar o que sobrou dessa linha e dessa linha. Acho que acabou. Bom, posso apagar aqui ou fazer ela retornar até esse ponto, esticar. Tudo bem, tem a indicação de limite de linha. No meu desenho está um pouco diferente. Eu subi e fiz essa curvinha. Pode ser feito dessa maneira ou pode ser deixado assim mesmo. Fica a critério de vocês. Para não alterar tanto o desenho que eu já havia feito, eu vou deixar dessa maneira aqui. Porque a norma eu posso inclusive nem utilizar essa linha, colocar o número só acima desse triângulo invertido, dessa cunha. Então agora vou utilizar a Ashura, igual fiz a outra vez, H, Enter, sólido e vou escolher um dos lados aqui para achurar. Nesse caso eu vou escolher esse lado, poderia ser esse, mas deixar esse aqui, dou um Enter, perfeito. Está indicado a minha linha, o meu nível de piso em corte. Já fiz os dois primeiros desenhos de indicação, vou fazer o terceiro, que é a minha indicação de linha de corte. Só voltando que essa anterior que eu fiz foi de nível de piso, me confundi um pouco. Vou copiar a imagem para cá para ficar mais fácil de a gente
compreender, tá? Então, eu vou deixar ela aqui ao lado para ver todas as medidas direitinho e não confundir. O que é que eu sei? Que o diâmetro desse círculo aqui que eu vou utilizar tem 12 milímetros. Então, o comando círculo, digito 6, que é o meu raio. O raio é metade do diâmetro, perfeito. Feito isso, com o comando linha e o OSNAP ligado, eu identifico o centro do meu círculo, puxo a linha para a direita ou esquerda e vou digitar, se meu diâmetro do círculo é 6, vou digitar aqui 7. Passarei 1 milímetro do meu círculo. A 7 vai ficar pequeno, professor. Tem razão. Então vamos para o digitar 8. Mais uma vez, linha, centro. Passo aqui e digito 8. Agora ficou bom. Mesma coisa do outro lado. Ó, linha novamente, seleciono o meio e digito 8. E eu passo um pouco a linha de cada lado. E para cima? Para cima eu vou fazer a mesma coisa. A linha, digito 8 novamente. E tenho essa marcação de qual seria onde passará o meu triângulo aqui, que passa ao redor do corte. Utilizando linha novamente, vou unir essa ponta com essa. Ah, professor, com 8 não deu certo, vai ficar muito, vai cortar o círculo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então isso aqui é meu na tentativa e erro, essa seta. Então se eu colocar aqui, e eu vou desligar aqui o Word, só para vocês perceberem, ó, vai tocar o meu círculo, vai cortar o meu círculo. Então eu não quero dessa maneira. Então eu vou apagar só essas linhas laterais aqui, ó, e ao invés de 8 milímetros eu vou utilizar 9 ou 8,5. Acho que 8,5 é suficiente. Então line, venho aqui para o lado, 8,5. Vamos testar? Line novamente. Ah, ainda cortou, então terá realmente que ser o 9. Line, digito 9. Perfeito. Vamos ver agora? Agora sim, toca, mas não corta. Então tá ok. Posso deixar aqui. Line novamente. Venho aqui, 9. E junto novamente lá. O que eu tenho que fazer agora? Deleto essa linha do meio, que servia só para marcação. E vou achurar aqui, ó, com o sólido o que está fora. Para ficar igual à ilustração que nós fizemos aqui. Tá bom? O que falta agora, professor? Falta a minha letra interna e falta aqui embaixo também a numeração. E só para vocês entenderem, no corte, quando a gente se ali na planta baixa e for desenhar o corte, vou explicar isso melhor, eu sempre indico o tipo de corte ou o corte que eu estou fazendo por letras maiúsculas seguidas ou repetidas. Então, por exemplo, eu tenho um corte AA, então eu marco aqui e identifico o meu corte. Posso também identificar por letras seguidas, AB. Mas o mais recomendado é utilizar letras repetidas. Corte AA, corte BB, corte CC e quantos cortes precisarem fazer. Sempre maiúscula, tá? E aqui abaixo, não é obrigatório, mas é interessante, eu indico em que prancha está o meu corte. Então, se eu tenho uma prancha só, ou seja, se todo o meu desenho foi impresso em uma folha só, eu tenho só a folha 1 ou única, então eu posso indicar aqui embaixo que o meu corte está na folha 1, e coloco aqui o número 1, ou 2, ou 3, ou qualquer folha que ele esteja, ou se for folha única, posso indicar com um U, que quer dizer única. Mas se você está fazendo projeto em folhas A4, por exemplo, você vai precisar de várias folhas, uma para cada corte. Então é importante você identificar onde está, para que a pessoa que está interpretando o seu desenho não perca tempo e consiga identificar rapidamente onde está o corte indicado. Perfeito? Então o que falta agora? Falta inserirmos os textos. Venho aqui, insert, annotate na verdade, outline text, e crio o espaço para o meu texto, sem configurar nada, standard novamente. E vou colocar a letra A aqui, ó. Ok. Coloco ela centralizada. Mas a altura dela não está correta, professor. Está com 2,5. E é interessante que eu tenha ela com 5 milímetros de altura. Faço o mesmo procedimento que fiz anteriormente. Venho aqui nas propriedades. Digito 5 aqui na altura de texto. Perfeito.
Vou mover ela aqui, ó, para o canto. Ela tem que ficar. O OSNAP ligado não permitiu que movesse livremente. Desligo o OSNAP e movo ela para que ela fique centralizada. Inclusive, vocês podem até, se não quiserem fazer no óleo, podem traçar uma linha de centro aqui para ficar melhor. Vou copiar, CO, Enter, essa letrinha para trazer para baixo, porque eu já vou usar ela para gerar o meu número. Então, com o orto ligado, para eles ficarem centralizados, ó, trago ela para cá. Só que aí, professor, essa altura está errada. Não é assim. Não é 5 milímetros. Então, primeiro eu vou mudar aqui para o meu número, 0,1, por exemplo. Não tem 5 milímetros. Está aqui, ó, indicando, tem 3 milímetros. Seleciono o texto, propriedades, mexo novamente na altura do texto e digito aqui 3. Resolvido o nosso problema. Vou movê-lo um pouco mais para baixo aqui, para ocupar melhor o espaço, centralizar um pouco mais e está feita a nossa indicação de corte, igual está aqui. Posso deletar essa figurinha, não me serve mais. Vou mover tudo aqui para ficar tudo alinhado, só para vocês entenderem. Ok. Então, eu tenho uma indicação de linha de piso em planta baixa, nível de piso, indicação de nível de piso em corte e a indicação do corte. Ok, professor, até o desenho tudo bem, nada novo. Mas como é que a gente transforma isso em um bloco? O que é que eu vou fazer? No AutoCAD, quem está usando inglês, nós temos o comando write block, que significa escrever um novo bloco. Como funciona? Eu digito W, Enter. Quando você digita o W, já aparece aqui, ó, nas opções o W block. É esse que a gente quer. Então pode digitar W, Enter. E ele vai mandar aqui as opções, ó. Selecione o objeto, tá? Então vou selecionar o meu objeto. Clico aqui e o meu primeiro objeto vai ser nível de piso. Selecionei o objeto, dou um Enter. E aqui ele vai pedir para você definir qual a base de inserção, pick point. A partir de que ponto, do mesmo jeito que quando a empresa mover ou copiar o objeto, ele nos diz para selecionar um ponto a partir do qual você vai copiar. Então aqui eu vou selecionar. E eu quero inserir esse objeto a partir do centro dele. Então vou ligar o OSNAP aqui, ó. Quero inserir a partir do centro dele. Então clico, ele já pegou o ponto, tudo bem. E por último, ele vai me perguntar, pessoal, qual a unidade, eu quero que ele permaneça em milímetros, e ele vai me perguntar onde eu quero salvar esse bloco. E aqui vem um ponto importante. Eu vou salvar ele numa pasta, por exemplo, eu havia criado uma pasta antes de bloco, mas eu vou sair dela. Ó, eu vou criar uma pasta, por exemplo, novo. Vou chamar de blocos também. Na verdade, chamar biblioteca blocos. Biblioteca underline blocos. E é interessante que todos os blocos que você criem fiquem nessa pasta. Então eu vou aqui em Biblioteca Blocos para que depois você possa achar com mais facilidade. Está dentro da minha pasta já de pack underline Tigra, ok? Então vocês salvem na pasta de vocês, abro aqui e vou dar um novo nome ao meu bloco. Que nome vai ser esse? Aqui no meu caso é nível piso planta baixa. Posso salvar, dou um OK, meu bloco foi criado. Vou fazer o mesmo procedimento para os outros dois. Então W, seleciono o objeto, indico a partir de que ponto ele será inserido. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui embaixo, nessa pontinha. E vou dar um nome, automaticamente ele já puxa para a pasta anterior, a biblioteca de blocos. Vou dar um nome para o meu bloco, que será, no caso, posso até aproveitar esse nome aqui já, ó, nível piso, e vou tirar só o planta baixa e colocar corte. Salvar, OK. Mais uma vez, W, para escrever o bloco, seleciono o objeto. A partir de que ponto eu vou inserir? Será a partir dessa ponta aqui de cima, que essa indica o sentido do meu corte. E seleciono a pasta, então coloco indicador corte. Vou salvar, dou um OK e já criei todos os meus blocos. A partir de agora, se quiser, pessoal, eu posso deletar aqui, ó. Professor, tudo bem. O que é que eu faço agora? Digito para inserir um bloco. Eu venho aqui, ó, venho na Posso Finab Insert,
tá? E tem aqui a opção, ó, de blocos, inserir. Se quiser inserir um bloco, automaticamente já mostra os blocos que eu possuo. Tá vendo aqui? Os blocos que eu acabei de criar já estão aqui. Eu poderia também, ao invés de utilizar, só para vocês entenderem, poderia utilizar, ao invés do W block, vir aqui em Create Block e mudar para Write Block. Só para você entender a diferença. Qual a diferença entre criar um bloco e escrever um bloco? Ao criar um bloco, eu sigo os mesmos passos, mas eu só consigo copiar o meu objeto para esse desenho que eu estou utilizando. Só consigo inserir nesse mesmo desenho. Quando eu escrevo um bloco, ele pode ser utilizado em qualquer outro desenho que eu esteja fazendo, não só onde eu criei o bloco. Compreenderam a diferença? Então, para inserir, posso vir aqui em inserir, selecionar um dos blocos, ou digito simplesmente I, Enter. E aí ele manda eu escolher o que é que eu quero inserir. Então venho aqui para escolher, ó, vou lá na minha pasta, PacTigra, Biblioteca Blocos, e escolho o que é que eu quero inserir. Então eu quero um indicador de corte. Abro aqui, ele me pergunta a escala, se eu tenho alguma escala para fazer. Aqui nesse caso eu não tenho nenhuma, tá? Então dou só um OK. E coloco no meu local onde eu quero inserir, sem nenhum problema. Ah, professor, se eu quiser fazer isso em outro arquivo. Bom, digamos aqui nesse caso, é o arquivo onde eu não criei o bloco e eu quero inserir a minha linha de corte aqui no lugar dessas setas, o meu indicador de linha de corte, que é exatamente onde eu vou ter a minha linha de corte. Então, digito I, Enter, vou selecionar aqui, ó, indicador de corte, Open, e ele vai me perguntar, aqui nesse caso, é interessante que vocês entendam. Eu vou trabalhar agora com mexer na escala do meu bloco. Por enquanto não, vou simplesmente dar um OK aqui, ó, e vou levar ele até a minha ponta e vou inserir. Tá bom? Só para vocês entenderem, professor, ficou muito pequeno, não tem como eu ver quando imprimir minha planta. O que aconteceu aqui? Eu desenhei meu bloco em milímetros para seguir o padrão da BNT. E o meu desenho aqui está em metros. Então eu tenho que fazer a concordância entre esses desenhos. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que você tem que reparar é em qual escala sua planta será impressa. Nesse caso aqui, eu coloquei que imprimiria minha planta, ou plotaria minha planta, na escala 1 para 75. Ou seja, ela terá uma redução de 75 vezes. A norma diz que meu indicador de corte deve ter 12 milímetros de diâmetro impresso. Então veja só, aqui ele está em medidas reais e está com 12 milímetros de diâmetro. Mas quando ele for impresso, ele vai reduzir ainda mais 12 milímetros, mais 75 vezes, porque minha escala de redução é de 1 para 75. Então não vai ser sequer elegível. Então o que é que eu tenho que fazer? Bom, se minha escala para impressão terá uma redução de 75 vezes, então eu tenho que aumentar o meu desenho 75 vezes para que ele fique padronizado e quando eu aplicar a escala, as medidas serão conservadas. Como é que eu faço isso? Seleciono aqui, ó. Agora reparem que eu seleciono o objeto, quando eu clico nele, todo ele é um objeto só, que eu inseri com bloco. Seleciono ele, clico com o botão direito e venho aqui nas propriedades dele, por exemplo. E uma das coisas que ele me dá, aqui no caso eu posso mudar, é a escala. Agora não o Line Type Scale, vamos tentar a minha geometria, a minha escala, e eu vou colocar aqui para todos eles, ó, 75. Que em todos ele vai aumentar 75 vezes. Ok? Feito isto, a indicação do meu corte está feita. Tudo bem? Quando eu reduzir, ele vai ficar com os 12 milímetros que nós precisamos. O normal normalmente da planta baixa é ser impressa em 1 para 50, então é mais interessante eu alterar, por exemplo, se minha planta é 1,75, voltar ele para 1 para 50. Seleciono aqui, propriedades, ou posso simplesmente também utilizar o comando Scale. Como é que eu faço isso, professor? Eu tenho a opção aqui na minha categoria de modificação de alterar a escala do meu projeto. Então, por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para o tamanho original e vou aplicar o Scale. Como é que eu faço isso? Seleciono Scale aqui,
Seleciono o meu objeto, defino um ponto base ou simplesmente digito SC, que ele vai criar a escala, ó. Seleciono o objeto e defino um ponto base. No meu caso é o centro. Ou posso também selecionar o ponto. Seleciono o centro. E se eu optar por um número maior que zero, ele irá ampliar o meu objeto. Se eu optar por um número menor que zero, ele vai reduzir. Então eu faço a relação. Eu quero ampliar 50 vezes, 50, Enter, e eu já tenho feito coloquei o meu objeto na escala correta. Vou simplesmente mexer ele para inserir no canto correto, aqui, e já desenhei. Então, quero indicar do outro lado, já posso simplesmente copiar aqui, ó, e levar para o outro lado o meu objeto. E aí já tem a indicação do meu corte. Então, pessoal, compreendido, essa aula fica por aqui. Na próxima aula nós vamos prosseguir com o corte, tá bom?